Olá, 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 meu aluno, e aí, tudo bem com você? Nessa aula nós vamos estudar o funcionamento do computador, nós vamos estudar ali essa parte de hardware, né, medição de memória, as próprias memórias, como o computador funciona e a parte importantíssima dos periféricos, ok? Então vamos começar aqui, né, sem demora, então, esse estudo do funcionamento do computador. Então a gente começa falando aqui sobre o processamento de dados. Olha só, a faculdade que eu fiz de informática, ela se chamava processamento de dados. E o que é o processamento de dados? Nós, os usuários, e aí eu brinco, né, na polícia, você vai prender um elemento, né, chama ele de usuário. O que é o usuário para a polícia? É diferente do usuário em informática, viu? Aqui, gente, vamos falar assim que na informática a gente tem um tripé, né? A gente tem a parte física, que é hardware, que é o que a gente vai estudar agora, né? Hardware é a parte física do computador, as placas, os cabos, o mouse, o monitor, é tudo aquilo que eu posso pegar. O software é a parte lógica, né? Então são os programas como o Windows, como o Linux, como o Writer, como o Calc, né? São os programas, os navegadores. Eu não consigo pegar. A gente brinca que quando o computador dá problema, o hardware é a parte que a gente chuta, ataca na parede. E o software é a parte que a gente xinga, porque a gente não consegue pegar o software, tá? Mas existe um terceiro elemento muito importante aqui nesse tripé, que é o peopleware. Professor, o que é o peopleware? Somos nós somos as árvores, conhece isso? Passou, brincadeira. Então, são os usuários, né? A gente pode se referir como usuário, pode se referir também como peopleware. Quando dá aula para a polícia, fala usuário para a polícia é diferente do usuário de computador, né? Mas enfim, no processamento de dados, nós, os usuários, entramos com dados, por exemplo, através do mouse, através lá do teclado, né? Todos os periféricos de entrada. Eu sei, a gente ainda não estudou periférico, mas a gente já começa a falar dele aqui. O que são os periféricos, né, de entrada? É todo o hardware que eu uso para entrar com dados para o computador, né? Então, o mouse, o teclado, são os exemplos mais comuns de periféricos de entrada. Então, você vê que o conceito de periférico ele é bem simples, né? Quando você vê lá no edital essa palavra periférico, você fala, meu Deus. Não, coisa simples. São os hardwares usados para entrar com os dados. Bom, então, eu clico lá num arquivo, eu executo esse arquivo, e aí o processador, ele vai processar esse arquivo. Então, há o processamento. O processamento, gente, ele tem muitas palavrinhas aqui, né? O que o processador pode fazer? A gente fala, ele vai processar. Esse processar pode ser comparar dados, pode ser fazer um cálculo, uma classificação, uma ordenação, selecionar. Ele pode apenas contextualizar. Então, quando você digita um texto lá no Writer, né, que é o editor de texto que está no nosso edital, ele vai contextualizar. O processar é contextualizar, né, esse texto. Então, para que depois que ele processe, o processador processe esses dados que nós entramos, né, nós tenhamos a saída, que é a informação. Então, o que é informação? São os dados processados. Nós, usuários, entramos com os dados através de um periférico de entrada, como, por exemplo, o mouse. O processador processa esses dados e o que nós temos na saída são as informações ou dados processados. Então, informações e dados processados é a mesma coisa. E essa informação a gente obtém em periféricos de saída, como um monitor, como uma impressora. São os periféricos de saída, então. Então, é dessa maneira que ocorre de uma forma assim bem, vamos dizer assim, resumida, mas importante, como ocorre o processamento de dados. E agora deixa eu perguntar uma coisinha aqui para você. Olha só, quero saber de você quais são os hardwares
básicos, ó, hardware básico, mas necessário para o funcionamento do computador. Você sabe me dizer? Então, em geral, deixa eu ouvir você aqui, mas em geral, as pessoas falam o quê? CPU. CPU, gente, é a mesma coisa que processador, que microprocessador. Então, claro que um computador ele precisa de CPU para funcionar. Que mais que ele precisa? Ele precisa de memória RAM. Professora, o que é a memória RAM? A gente já vai estudar o que é a memória RAM. A gente está começando aqui a estudar o funcionamento do computador e depois a gente vai passar para esse estudo mais detalhado de cada hardware, ok? Que a gente precisa, sim, fazer isso. Eu sei que você ama estudar hardware, né? Todos esses componentes, assim, físicos, placas, cabos. Nossa, uma delícia, né? Bom, eu tenho o processador e eu tenho a memória RAM. O que mais que eu preciso para que o computador funcione? Olha só que legal. Eu preciso de periféricos de entrada. Porque pensa, se eu não conseguir entrar com um dado para o computador, como é que o computador vai processar? O computador depende do usuário para que ele entre com esses dados para ele processar. Então, quer dizer que um simples mouse, que é um periférico de entrada, né, é um hardware básico necessário para o computador funcionar. Sim, eu tenho que ter um mouse ou teclado, pelo menos eu tenho que ter um hardware de entrada, ok? Pode ser um scanner, enfim. Bom, se eu tenho entrada, é claro que eu tenho, exato, é claro que eu tenho saída. Então, aqui eu tenho um hardware de saída, como, por exemplo, o monitor. Então, o que acontece aqui? Presta atenção agora. Antes disso, deixa eu fazer uma pergunta para você. Vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Falta mais algum hardware aqui? Quais são os hardwares básicos para o computador funcionar? O que você me diz? Nós temos aqui processador, memória RAM, entrada e saída. Ah, tem gente falando aí HD. Vamos colocar o HD aqui no cantinho, mas presta muito atenção no que eu vou falar sobre o HD. Olha só. Gente, é essencial que a gente fale sobre o HD nesse conceito aqui. Só que o HD não é um hardware básico para o computador funcionar. Então, a gente tem aqui o diagrama simplificado de von Neumann. Né? Então, ele tem aqui, olha só, memória RAM, mesmo desenho que eu fiz antes, só que eu pus a memória RAM embaixo. Memória RAM, aqui é CPU, ele tem aqui as divisões da CPU que a gente vai estudar depois, do processador, tá? Ele tem aqui dispositivo de saída e de entrada, que ele também colocou em lados diferentes aqui do que eu tinha colocado. Em nenhum momento ele está falando do HD. E veja, o FPR já levou esse nome aqui para a prova. Quem foi von Neumann? Ele era um matemático. Ele era um matemático, mas ele que criou esse diagrama simplificado que contém esse diagrama? O hardware, preste atenção, o hardware básico para o computador funcionar. Então, na prova se caía assim, segundo von Neumann, qual é o hardware básico para o computador funcionar? É uma questão cara da UFPR, gente. Tá? Então, eu tenho lá memória, CPU, entrada e saída. Isso, esses são os hardwares básicos para o computador funcionar. Não esquece mais, vamos de novo? Processador, memória RAM, dispositivos de entrada ou periféricos de entrada, dispositivos de saída ou periféricos de saída. Tá? Professora, não preciso de HD? Não. E eu vou explicar para você isso agora. Olha só. Então, vamos lá. CPU, memória RAM, entrada, saída. Então, o usuário, a pessoinha, ela entra com um dado, como a gente já viu, né? Esse dado, gente, é sempre colocado na memória RAM. Sempre colocado na memória RAM. O processador vai até a memória RAM, busca esse dado, leva para ele, processa esse dado e mostra esse dado onde? Na saída, por exemplo, no monitor.
Então, é dessa forma simplificada, né, que eu estou falando para você, que o computador funciona. E isso aqui, gente, cai muita questão de prova acerca do que eu estou falando para você. Professor, e o HD? Então, veja só. O que o examinador vai perguntar para você na tua prova disso aqui? Uma pergunta muito comum é: onde o processador busca os dados para processar? E vai ter lá a alternativa A, o quê? HD. Pois é, só que o computador não precisa do HD para funcionar. Eu posso entrar com dado do pendrive, concorda? Eu posso entrar com dado do CD. Ah, mas então o processador ele busca os dados ou no HD, ou no CD, ou no falecido disquete, seja lá onde for. Não. Olha como que acontece. Eu posso ter lá um HD, eu posso ter lá um pendrive. Pendrive ficou meio... Esse meu pendrive tá meio feinho. Vamos lá, vamos tentar melhorar isso aqui. Então, eu posso ter um HD, eu posso ter um pendrive, eu posso ter, não é donuts, é um CD, eu posso ter o falecidinho disquete, eu posso ter um cartãozinho de memória, ou seja, são variados meios de armazenamento que eu estou falando para você aqui. Vamos supor que eu tenho um arquivo em qualquer um desses meios de armazenamento, um arquivo de música, uma música, e eu vou executar. O que acontece? Eu vou clicar aqui com o meu mouse no arquivo que está armazenado numa dessas memórias. Quando eu clico, né, estou executando esse arquivo e esse arquivo é colocado na memória RAM. Então, eu sempre falo assim, né? Quando o arquivo tá lá no HD, ou no pendrive, ou no CD, no DVD, no cartão de memória, quando o arquivo ele está num desses meios de armazenamento, tá? Que são os armazenamentos que nós usamos, né, para guardar nossos arquivos, quando o arquivo está nesse armazenamento, é como se o processador pensasse assim, né? Quem é o HD na fila do pão? Quem é o pendrive? Ele não está nem aí com HD, com pendrive. Agora, no momento que nós executamos o arquivo é colocado na memória RAM, o que acontece? O processador pensa assim, opa, agora eu tenho que trabalhar. Então, tem arquivo na memória RAM, o processador busca esse arquivo na memória RAM, processa e devolve essa informação, né, esse dado processado num dispositivo de saída como um monitor, ok? Então, enquanto os dados estão lá no HD, aqui eu coloquei para vocês outros armazenamentos, mas em geral o examinador vai falar do HD nesse caso, porque, gente, muita gente erra isso. Você sabia disso? Muita gente erra isso. Eu nem preciso do HD para o computador funcionar, né? Eu posso ter um arquivo, um HD em nuvem, outro HD, eu não preciso. Posso ter sistema operacional que rodam direto de um CD ou de uma nuvem. Eu não necessito. É claro que ele, a gente usa ele bastante, enfim, mas não há essa necessidade, ok? Agora a memória RAM, sim. Presta atenção, tudo, olha só, tudo, exatamente tudo o que nós executamos, um software que a gente abre, um arquivo que a gente abre, um software é um conjunto de arquivos, tudo que a gente executa é colocado na memória RAM. E lá o processador busca esses dados para processar. Joinha? Então vamos seguir adiante. Então aqui tem, né, tudo que eu falei para você, tá aqui no material. Aqui também desenhadinho não, né? Com imagens reais agora. Você vai perceber durante as minhas aulas, se você ainda não percebeu, né? Que eu trago muito material pronto como esse, mas eu gosto muito de rabiscar, né? Eu gosto muito de construir o conceito na tela. E eu não sou uma desenhista, assim, muito boa, não. Mas eu acho que o aluno entende melhor quando eu faço os desenhos do que quando eu mostro essa imagem pronta. Mas a imagem pronta também é importante, né? Eu tenho aqui, então, o processador, eu tenho aqui a memória RAM, eu tenho aqui exemplos de entrada de dados e de saída da informação, ok? E aqui, ó que bonitinho, no processador eu já coloquei as divisões do processador, os CULI registradores, que é algo
que a gente também tem que estudar, né? Não podemos fugir disso. Então aqui ainda são imagens agora mais realísticas, né, do que a gente acabou de estudar do diagrama de von Neumann. Bom, opa, o meu processador aqui ficou em cima da telinha. Então vamos arrumar ele aqui, ao vivinho aqui. Vamos arrumar ele aqui. Aí, tá vendo? As coisas aqui acontecem, né? Ser humano é passível de deixar um slide desse jeito, com a imagem em cima do texto. E aqui, imagem e texto importante. Então, bora lá. Você já me ajudou aqui a consertar isso. Vamos lá. Então, olha só. Na imagem anterior, eu até mostrei para vocês aqui que o processador, ele estava com divisões. Por quê? Já para preparar você para o próximo assunto, que a gente vai falar sobre o processador e vai falar sobre essas divisões. Então, aqui o importante agora são essas divisões do processador. Então, fisicamente, gente, o processador fica encaixado na placa-mãe, né? A placa-mãe a gente vai falar dela um pouquinho mais adiante aqui, tá? E o processador, ele tem algumas divisões, e essas divisões, vou dizer para você, você acha que precisa estudar isso para ser, precisa saber disso para ser nomeado? Não, né? Olha, eu vou te dizer, eu trabalho com TI, com software, né, há muitos anos, gente. Não precisa saber isso, não uso isso. Imagina você no seu cargo, você vai usar. Não vai usar, mas você precisa saber disso para ser nomeado. Né? Você não vai utilizar, né? É nesse momento que as pessoas falam assim, fiquei feliz agora, eu vou estudar e não vou usar. Outros falam, poxa, minoria, poxa, não vou usar, que peninha. Bom, vamos lá. Quais são as divisões do processador, então? Ó, UC, ULA e registradores. E, gente, isso aqui cai em prova, né? De vez em quando a gente tem uma questão sobre isso de todas as bancas, cai em prova, e só que é um conceito assim que é simples para você saber. Você não precisa saber além da frasezinha que eu tô colocando aqui para você como conceito. Por quê? Gente, porque já é divisão do processador, já é uma coisa assim que não é mais noções de informática, né? É uma coisa muito detalhada aí. Então, olha só, ULA, unidade lógica e aritmética. Bem, a sigla bem tranquila. E o que essa divisão do processador faz? Olha só, ela vai calcular, fazer os cálculos lógicos e aritméticos, né? Então, onde os cálculos aritméticos e lógicos e aritméticos são realizados, tá? Qual é a parte do processador que realiza os cálculos lógicos e aritméticos? A ULA. Tranquilo, né? Aí a gente tem a UC, que é a unidade de controle. O que é responsável a unidade de controle? Olha só, controle. Vai controlar. Controlar o quê? Ela é responsável por gerar todos os sinais que controlam operações externa e interna da CPU. Então, unidade de controle gera os sinais que controlam qualquer operação, seja externa ou interna ao processador. E é isso que você tem que saber dessas duas divisões aqui, certo? Tranquilo? É assim que vai estar para tua banca. Em geral vai perguntar lá quais são as divisões do computador, né? O ULA e o C. Bom, e os registradores? Registradores, gente, são pequenas memórias. Nunca ouvi falar dessa memória. Gente, essa memória ela é utilizada somente pelo processador. Então, muito natural que você não tenha ouvido falar dessa memória. Né? Só o processador usa essa memória. Então, o que essa memória vai fazer? Ela vai armazenar, olha só, comandos ou valores que são utilizados no controle de processamento de cada instrução. É mais ou menos assim, o usuário digita lá um Enter e é como se os registradores falassem para o processador, olha processador, o usuário digitou um Enter, não esqueça de depois executar esse Enter. Tem um monte de coisa para fazer, mas você tem um Enter aí para fazer depois, hein? Para processar. Aí o processador processa esse Enter. Aí é como se
os registradores falassem, olha, o enter já foi feito, não vai fazer de novo, já processou isso. Então é mais ou menos isso, de uma forma assim, bem divertida, vamos falar assim. É mais ou menos isso que ele faz e você não precisa saber isso exatamente. Você precisa saber, eu falo isso que é para você lembrar que os registradores trabalham com o processador. Você precisa lembrar que registradores são memórias pequena, a menor memória do computador são os registradores, menor. Essas memórias são velozes. Você vai anotar aí que os registradores são SRAM, que depois eu vou falar para você o que é SRAM, não agora, depois. Então, isso é o mais importante. Registradores são pequenas memórias velozes e é uma parte, uma divisão do processador. E aí, o que elas fazem? Armazenam os comandos, os valores que são utilizados no controle e processamento de cada instrução dada ao processador. Mas aqui está um conceito bem autoral, né? Você pode pensar que essas memórias, elas trabalham apenas com o processador, tá? Isso já te ajuda aí bastante para a tua prova, certo? Então, as divisões do processador. Então, a gente já falou que hardware, novamente aqui minha imagenzinha ficou ali, olha só. Hardware, então, é a parte física do computador. Então, por que eu estou falando isso de novo? Porque o que a gente estudou até agora foi um geral do funcionamento do computador, né? Um geral do funcionamento do computador. E isso é importantíssimo para a tua prova. Então, agora a gente vai estudar essa parte de hardware, assim, mais separadinha, né? Então, aqui, só para a gente fazer essa divisão das águas dos conceitos. Então, hardware é a parte física de um computador. E a gente começa aqui falando sobre a medição de memória. O que é a medição de memória? Deixa eu só falar uma coisa para você. É algo importantíssimo para a sua prova. A medição de memória é algo importantíssimo para a sua prova. Então, assim, presta atenção. O computador, o que o computador entende? O computador entende apenas impulsos elétricos. O computador entende quando tem energia e quando não tem energia. Os impulsos elétricos são isso, quando tem energia, quando não tem energia, ok? Bom, o que acontece é que imagina os carinha de TI falando assim, tem energia, não tem, não tem, não tem, não tem. A bagunça. Então, para facilitar esse entendimento, né, os impulsos elétricos, eles foram representados por 0 e 1. Ou seja, quando tem energia, eu tenho 1, quando não tem energia, eu tenho 0. 0 e 1. Tem energia 1, não tem energia 0, ok? Então, o computador entende impulsos elétricos representados por 0 e 1. Não, o computador não entende 0 e 1. O computador entende impulsos elétricos representados por 0 e 1. Outro dia, eu assistindo um jornal muito famoso da televisão brasileira, e o jornalista falou assim, o computador entende 0 e 1. Epa, você está passando informação errada. Gente, ele entende impulsos elétricos representados por 0 e 1. Tá? E a cada impulso elétrico desse, ou 0 ou 1, ou tem energia ou não tem energia, nós damos o nome de bit. Então, o bit, ela é a representação, o bit, né, é a menor informação que o computador pode entender. Então, isso aqui vai para a tua prova. O bit é a menor, olha só, menor unidade de informação, né? A menor informação que o computador pode entender, que é representado aí por 0 ou 1, ok? Então, um conjunto de 8 bits, eu tenho 1 byte. O que é isso? Olha só, 1 bit sozinho, então 1 bit, que é representado por um B minúsculo, ele pode ser 0 ou 1.
O que acontece é que 0 ou 1 não faz nada no computador, não consigo fazer nada. Eu preciso de um conjunto de 8 bits, ou seja, 8 zeros e 1, ó, 3, 6, 7, 8. E aí eu tenho o que eu chamo de byte. Então, o byte, ele é representado pelo B maiúsculo. Então, se cai na tua prova, o que é o bit? A menor unidade de informação que o computador consegue entender, processar. Tá? Representado por 0 ou 1, são os impulsos elétricos do computador. E o que é o byte? É um conjunto de 8 bits. É igual a falar, eu tenho um ovo. Tá? Eu tenho um ovo. Agora eu tenho 12 ovos. O que são 12 ovos? Né? Uma dúzia, um conjunto de 12. É mais ou menos isso para você entender. E aí presta atenção que isso é bem importante. O bit, ele é representado pelo B minúsculo e o byte é representado pelo B maiúsculo. Então, se aparecer na tua prova B minúsculo, bit, B maiúsculo, byte. Não esquece isso, que isso é importantíssimo, tá? Importantíssimo, ok? Bom, seguindo aqui então, o que a gente tem aqui? Olha só, como que o computador consegue transformar o bit em informação? Presta atenção que isso é importante, porque existe uma tabela chamada código ASCII, ou código binário. Aí nessa tabela a gente tem os 256 caracteres que são necessários, né? Que o computador precisa representar esses caracteres, seja lá as letras em maiúsculo, as letras em minúsculos, os números, os acentos, os espaços, enfim. Eu tenho 256 caracteres representados. E ali eu tenho, então, o código binário, né? Essa tabelinha é o código binário, código ASCII, que vai dizer, por exemplo, que a letra A tem esse código binário, a letra B tem esse código binário. Professora, tá, e o que eu preciso saber aqui? Você precisa saber da existência dessa tabela, você precisa saber do nome dessa tabela, código ASCII, código binário, ok? Ah, professora, ele vai me perguntar qual é o código binário da letra E, por exemplo? Não, ele não vai. Mas você precisa saber que um código binário, ele é um conjunto de 8 bits. Eu terei ali 8 numerozinhos 0 e 1, sempre. Às vezes isso cai até na cobrança de planilha eletrônica, já caiu. Né? Às vezes cai em umas cobranças assim, que o examinador está te cobrando na verdade? Ele está te cobrando saber que um conjunto de 0 e 1 é um byte, é um código binário. Então, isso é importantíssimo você saber, ok? Certo? Bom, então, a gente já sabe o que é o bit, a gente já sabe o que é o byte, o que é o kilobyte, ou seja, o kbyte. Então, a gente cresceu com medidas de quilo, de litro, e que tudo é em mil, você já reparou? Tudo é em mil. Aí chega aqui na informática, o que a gente tem? Quanto é um kbyte? 1024 bytes. Professora, mas por que 1024? E por que não 1000? Deixa eu mostrar para você por quê. A gente vai construir uma tabelinha aqui, tá? Aos poucos a gente vai construindo, olha só. Primeira medida que eu tenho é o bit, depois é o byte, e aí eu tenho o kbyte. O bit, 0 ou 1. O byte é o conjunto de 8 bits ou um caractere. O que é caractere, professor? Então, uma letra, um número, um símbolo, um cifrão. Isso é um caractere, tá? Então, pode estar assim na tua prova também. Conjunto de 8 bits ou um caractere. Ou seja, para formar uma letra A, eu preciso lá de 8 bits, 8, 0 e 1, como a gente viu lá no código binário, né, na tabela ASCII, ok? O que é o kbyte? É o conjunto de 1024 bytes. Presta atenção aqui, gente, que é muito perigoso ter uma questão desse assunto que eu tô falando pra você, tá? Isso cai bastante em prova. E eu vou construir aqui junto com vocês uma tabelinha
que vai ser muito difícil você errar uma questão que cobre sobre medição de memória. Então, olha só, por que que é 1024 e não é 1000? Por causa, para facilitar a representação exponencial, 2 na 10ª potência. Se eu fizer 2 na 10ª potência, eu tenho 1024. Então, isso facilita. O examinador pode perguntar para você, assinale a alternativa da quantidade de bytes que eu tenho num kbyte. E aí, alternativa A, 2 na 10ª. Ele coloca lá a representação exponencial para você. Próxima medida após o kbyte, o que é? Megabyte. O megabyte é igual a 1024 kbyte. Ou em bytes, olha só, 1.048.576 bytes. Professora, eu tenho que decorar esse número. Esse número, ele é cobrado em prova, mas talvez você não precise decorar. Mas o que você precisa saber? Olha só, você tem que chegar a esse número, mas pode ser que você não chegue decorando esse número. Eu já falo esse número há mais de 20 anos, dando aula. Então, obviamente, eu já memorizei ele. E ele já caiu algumas vezes em prova. Mas olha só, o que eu tenho aqui? 2 na 20ª é a representação do megabyte. Se eu fizer, gente, 1024 multiplicado por 1024, eu tenho esse número aqui. Ou seja, não é 1024 na segunda potência? É 1024 na segunda. Se você memorizar a tabelinha, sem esse número aqui, não precisa memorizar esse número, mas se você memorizar essa tabelinha que eu vou passar para você aqui, né? A gente vai completar ela. Você sabe que o kbyte é 2 na 10ª, o megabyte 2 na 20ª, você vai usar esse 2 da 20ª para fazer o 1024 multiplicado por 1024 e chegar nesse valor aqui. Entendeu? Ok? Porque ele pode te perguntar. Ele pode perguntar para você quantos bytes existe num megabyte. Aí aqui, presta atenção. Os números que você tem que saber daqui é 8 e 1024. Esses são os números-chave quando você vai multiplicar ou dividir. Né? Quando ele pergunta, né, quantos bytes eu tenho num kbyte, quando ele faz esse tipo de pergunta. Como, por exemplo, na prova do TJ Paraná de 2014, que foi a banca UFR, perguntou assim, quantos bytes eu tenho em um kbyte? Não, quantos bits eu tenho em um kbyte? Quantos bits? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 1024 e multiplicar por 8. Ou seja, se você sabe essa tabelinha, é só continha depois. Né? Não tem raciocínio lógico básico. E muita gente errou essa questão, né? Queria lá recurso, enfim. Bom, então, aqui a gente tem o bit, o byte, o kbyte, o megabyte. Olha só, aqui no teu material também você tem aqui, então, o megabyte. E a próxima medida que a gente tem é o gigabyte, olha só. Então, o gigabyte, gente, ele é 1024 megabytes. E o total de bytes dele, ó, 1.073.724.824, certo? Então, continuo naquela minha tabelinha. Eu tenho o bit, eu tenho o byte, eu tenho o kbyte, eu tenho o megabyte, eu tenho o gigabyte. Tá? Aqui, o kbyte é igual a 1024 bytes, o megabyte é igual a 1024 kbytes e o gigabyte é igual a 1024 megabytes. Qual que é a representação exponencial do kbyte? 2 na 10ª. Se você olhar 2, se você for fazer a continha, 2 na 10ª vai dar 1024. Megabyte, 2 na 20ª. Gigabyte, 2 na 30ª. Ou seja, se eu fizer 1024 multiplicado por 1024 multiplicado por 1024, eu vou ter aquele número lá, 1.073, acho que 720, nem eu lembro aquele número direito.
eu teria que fazer a continha para lembrar. Sempre confundo. 724, 800 e... alguma coisa assim. Mas enfim, você ia fazer a continha para você lembrar deste número para você acertar na prova. Qual que é a continha? 1024 multiplicado por 1024 multiplicado por 1024. 3 vezes, olha só. Você vai usar esse 3 aqui para você lembrar. E o terabyte, outra medida do terabyte, 2 na 40ª potência, ele é igual a 1024 o quê? Gigabyte. Perceba que, né, 1024 gigabyte, ó, faz menção sempre a medida de cima, ó, kbyte, 1024 bytes. É o byte, conjunto do quê? De 8 bits, ó. E o bit, menor informação, né, que o computador consegue processar, 1 ou 0, 0 ou 1. Ok? Então, essa tabelinha você tem que saber. Tem mais medidas, professora? Tem. Eu vou mostrar para você. Já caiu em prova? Já, mas é raro, raro, raro. Tá? Agora, isso aqui você tem que saber. Então, aqui, olha só. 1.073.741.824. Eu estava falando 841, né? Então, esse númerozão aqui, 2 na 30ª potência, ok? Aí vem o terabyte. Então, aqui, tem no material que eu rabisquei para você, né? Que é importante você saber. Isso aqui, gente, tem que saber. Olha só. Então, quando eu coloco aqui, isso aqui para você, é porque você tem que saber, tá? Agora aqui, mais curiosidade. Uma curiosidade que pode ir para a prova? Pode. Já foi para algumas questões de prova. Mas eu não vi... são pouquíssimas bancas que cobraram e pouquíssimas questões. Acho que eu vi umas 2 questões sobre isso. Mas depois do terabyte vem o petabyte, depois o exabyte, depois o zettabyte, depois o iotabyte. Então isso aqui não é muito importante, não. Agora, até aqui, sim. Preferencialmente você saber essa tabelinha aqui. Essa tabelinha. Claro, para entender essa tabela, você passa por toda essa explicação que a gente teve aqui nessa aula, né, que importantíssima. Então agora, fala para mim o seguinte, observa aqui, vem comigo, lê para mim isso aqui. O que é isso aqui? 4 GB, perfeito. Aqui. O que eu tenho aqui? 1,5 GB. Agora aqui, na verdade não era gigabyte que eu queria pôr. Então eu vou apagar aqui. 1,5 terabyte, né? Pode cair na tua prova também terabyte. Agora lê isso aqui pra mim. E aí? É aí que dá uma gaguejada nessa hora, né? Então, olha só, 100 megabits, perceba, B maiúsculo byte, B maiúsculo byte, B minúsculo bit. Eu tenho aqui 100 megabits por segundo. Então, aqui é algo bem legal também. Você tem aqui, olha só, por padrão, isso aqui é capacidade de armazenamento. E aqui é velocidade da transmissão da informação. Então, por que isso? Porque foi convencionado assim. Eu poderia ter a velocidade em byte? Poderia, mas ela é 8 vezes maior do que bit. Tá? Então, por exemplo, o que é o armazenamento? Quanto cabe num HD? Por exemplo, eu tenho um HD de 3 terabytes, por exemplo, 1,5 terabyte. Quanto cabe numa memória RAM? Pode ser aqui 4 GB, é um exemplo. Quanto cabe num pendrive? Também 4 GB. Essa semana eu comprei um de 32 GB. Tá? E a velocidade? A velocidade de uma placa de rede, a velocidade de transmissão da informação, né? A velocidade de uma porta USB, ela é medida em bits por segundo, ok? Então isso é muito legal porque a gente não vai estudar, isso não cai na tua prova, por exemplo, qual é a velocidade de uma placa de rede. Muito difícil cair isso numa prova hoje em dia, a gente pode ver na aula de rede, enfim, mas muito difícil.
mas eu já vi cair em questões que não estavam cobrando exatamente isso, estavam cobrando sim esse conceito. Por quê? Porque na alternativa A, B, C e D, tinha lá tudo em byte, gigabyte, terabyte. E só uma alternativa, né, letra E, por exemplo, é que eu tinha megabits por segundo, que é aí a convenção para velocidade, então, da informação, ok? Certo? Bom, seguindo aqui, o que a gente vai estudar? A parte das memórias, né? Aqui, só que a gente vai começar a estudar isso na próxima aula, ok? Então a gente começa a estudar memória ROM, memória RAM, memória cache, depois as memórias secundárias, que também são importantes, né? Memória principal. Então a gente vai estudar tudo isso na próxima aula. Eu espero você lá. Grande beijo, bons estudos!